Olá, meu nome é Gustavo e essa é a apresentação da primeira entrega de análise de projetos de sistemas. O nosso trabalho ele é um jogo que simula um futebol de botão. O objetivo é desenvolver um software standalone que simula a partida de um futebol de botão entre dois jogadores. As definições de jogo são tabuleiro, peão, bola, gol, player, um time, um placar, eventos, chute, defesa e a movimentação do goleiro. Esses itens eu vou explicar melhor no código de jogo. E a gente também tem as regras do jogo, que é constituído por 2 participantes, que se alternam em turnos para poder realizar sua jogada. E o turno é definido antes de cada partida. E durante o jogo podem ocorrer colisões entre os jogadores e a bola, entre os jogadores e os jogadores. E quando a bola toca o campo do gol, é um ponto para um jogador. As premissas de desenvolvimento, que o software vai ser desenvolvido na linguagem Python, ela não vai ser executada de forma distribuída, ela vai ter uma interface gráfica bidimensional e a gente vai usar uma interface gráfica ao auxílio da biblioteca Pygame. Os requisitos funcionais, onde o jogador vai poder escolher o time, selecionar os turnos, iniciar a partida, movimentar os botões, marcar um gol, colidir, empatar e tem o fim da partida. Requisitos não funcionais é que o jogo vai ser a especificação do jogo, que ele vai ser desenvolvido em Python com a ajuda do Pygames. A interface gráfica vai ser usando a biblioteca do Pygames e o IDE que a gente vai estar usando é o PyCharm. Dando continuidade, aqui está o diagrama de classe, o diagrama de casos de uso, onde o jogador vai poder escolher um time, selecionar o turno, iniciar uma partida, movimentar os botões e chutar. Certo. Aqui a ordem dos casos de uso, onde o jogador dá início, ele pode escolher um time, pode voltar. Se ele escolher um time, ele dá sequência para o próximo, ele selecionar o número de turnos que a partida vai ter, mas pode voltar também. Pode voltar, aqui é volta. Se ele selecionar o número de turnos, ele pode iniciar uma partida ou pode sair. Ele dando a partida iniciada, ele vai chutar ou movimentar um botão. Então ele pode movimentar o botão ou chutar, daí ele dá um ciclo, chutar, movimentar o botão até fechar o número de turnos. Quando fechar o número de turnos, a partida acaba e ele pode voltar e selecionar um outro número de turnos ou escolher um outro time, ou ele pode iniciar uma nova partida e ele pode também sair do jogo. Aqui o diagrama de classe, com inicial tem dando início no controlador do jogo, que vai ter um menu principal, um menu de créditos e um menu tabuleiro. Dentro do menu principal tem os botões que podem ir para a tela de tabuleiro ou para a tela de crédito e voltar. Os créditos a gente tem a classe botão, porque a gente tem botões dentro da classe de crédito, tem botões na classe menu e botões na classe tabuleiro. A classe tabuleiro é onde o nosso jogo vai acontecer. Dentro dela a gente tem um campo, onde o jogo vai acontecer. A gente tem 2 times, daí onde são os times que vão ser manipulados pelo jogador. Temos um placar que vai contar o número de gols. Temos o lado do campo em que o time ele é formado por peões, goleiro e um lado de campo.
São 5 peões, um goleiro, e o lado do campo vai dizer quais as posições iniciais cada peão e o goleiro vão ficar dentro do jogo, dependendo se o lado do campo for esquerdo ou direito. É uma lista e eu vou mostrar melhor isso no código. O peão, a bola, o tabuleiro também vai ter uma bola e uma barra de força que ela vai dizer qual a força em que o peão vai se movimentar. Certo. Vamos continuar agora e ver o código. Certo. Aqui está o código do jogo. E vamos começar pelo main, que ele vai ter um controlador do jogo. Aqui, nesse controlador a gente vai ter o menu, vai ter um tabuleiro, a tela de créditos e o menu principal. No menu principal a gente vai ter, como toda a tela do Pygame, ela funciona como um loop. Então ela fica dentro desse while true em looping até que algum evento aconteça. Aqui, por exemplo, se por um acaso um evento kit, ele vai sair do jogo. Se por um acaso o evento a tecla escape, vai sair do jogo. Aqui, por exemplo, se eu der um play, se eu apertar no X, vai sair do jogo. Ou se eu apertar a tecla ESC, como eu estou fazendo mesmo, vai sair do jogo. Então ele vai ficar nesse looping procurando eventos e a cada loop desse ele vai designar uma ação se por um acaso algum evento acontecer. Certo, vamos para as telas. A tela de... Vamos primeiro para a tela mais simples, a tela de crédito. A tela de crédito, ela tem o método desenha crédito, ela tem um clock e um botão voltar, caso. Ela também tem o próprio loop, então se der um ESC, você sai do jogo. Se botar o botão voltar, ela volta para a tela do menu inicial, aqui, do jeito que a gente pode ver. Créditos, voltar. A tela do menu principal também ela pode ir para a tela do tabuleiro, que é onde vai acontecer o nosso jogo. O nosso tabuleiro ele vai ter dois times, time 1 e time 2, um placar, um botão de voltar, um clock para ficar medindo esse loop, uma janela que vai ser o display, onde todas as coisas vão ser desenhadas, uma bola e uma barra de força. O desenho tabuleiro ele vai botar todos esses elementos dentro da janela do display aqui. E aqui tem o loop que vai medir os eventos e dar ação a partir desses eventos. Vamos falar desses elementos aqui dentro do tabuleiro. Dentro do tabuleiro a gente tem o elemento campo. No campo ele tem o gol e as laterais, e tem mais outros elementos que quando você desenha um campo ele vai ter o gramado, que é uma imagem de grama, vai ter um grupo que vai para poder desenhar esse gramado. A gente tem o grupo laterais, então ele vai desenhar um retângulo, outro retângulo e todos os elementos das laterais e das linhas do campo. E no fim ele desenha esse campo nessa grama com todas essas linhas. Aqui a gente tem os times, aqui vamos voltar para o tabuleiro. Temos o time 1 e time 2, em que são dados como parâmetro o nome do time, as imagens do brasão do goleiro e o lado do campo em que ele vai começar. No caso aqui o Figueirense vai começar no esquerdo e o Avaí vai começar no campo direito. Vamos ver aqui no time,
o time ele tem um nome, ele tem o lado do campo que ele vai começar, os atributos, tem aqui o brasão do peão, o brasão do goleiro e as posições em que cada peão. Ele vai instanciar 5 peões e um goleiro, dadas as posições dependendo se é no esquerdo ou no direito. E aqui tem o método desenhar. Ele vai desenhar todos os elementos desse time no campo. Que ele vai criar um grupo que é um grupo de sprites aqui do Pygame. Então ele vai adicionar o peão 1, 2, 3, 4, 5 e o goleiro. E no fim ele vai desenhar todos esses elementos que estão no grupo. Certo. Vamos olhar mais de perto o elemento peão. O peão ele tem como parâmetros a sua posição inicial x e y e uma imagem que vai ser o brasão dele. Então vai criar um sprite do Pygames, vai inserir a imagem e criar um retângulo com essa imagem dentro desses tamanhos. E aqui tem um método para conseguir pegar o sprite dentro do peão. Aqui o goleiro, também muito parecido com o peão, vai mudar o formato dele e por enquanto é só. A física do goleiro e do peão vão ser diferentes, por isso que a gente criou duas classes diferentes para cada um. Um vai ter a função de defesa e o outro vai ter a função de ataque. Então a física do jogo ainda não está definida, mas vai para a próxima entrega. Além do goleiro e do peão, a gente tem a bola dentro do tabuleiro, e que também vai ser um sprite, e ela vai ter o método desenha bola, que vai desenhar a bola dentro do campo na sua posição inicial. A gente vai ter o placar que ele vai ter como parâmetro a sua posição x e y, a largura e a altura. Ele vai ter um número de pontos do jogador 1, um número de pontos do jogador 2, a imagem que vai ficar de background, as fontes que vai ser usada para desenhar ele. Aqui vai todos os parâmetros e as posições e os tamanhos para ser desenhado. Aqui a função incrementa, que você vai dar um ponto a mais para o jogador, dependendo do jogador. Incrementar o jogador 1, você vai dar um ponto para o jogador 1, ou se for para o jogador 2, aumentar um ponto no jogador 2. E a função reset, que vai zerar o placar. A barra de força. Aqui a barra de força tem a força máxima, a força atual, a largura e a imagem que a barra de força vai aparecer. O método desenha a barra, que vai desenhar a barra dentro da janela, e o incremento, que vai aumentar ou diminuir o valor da força. Com exemplo, aqui barra de força, apertando W ou Q eu vou aumentar a força. E controlador, campo, e é basicamente isso. Aqui o nosso jogo, essa tela inicial, que é um menu inicial, os créditos, que a gente ainda não definiu, e aqui a parte de jogo. A gente ainda vai ter que criar uma tela antes dessa, que vai definir o número de jogadas e definir os times que os jogadores vão escolher ou não. Aqui já estão os times do Figueirense e do Avaí já posicionados, a bola já posicionada na sua posição, o botão voltar e a barra funcionando. E esse é o nosso jogo. Muito obrigado.